Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem adicionar as condições de contorno em uma simulação bidimensional na nova versão do RecRaiz, a versão 2025 Alpha. É uma versão preliminar, mas já é uma versão, né? Vai ser uma versão que vai ser utilizada daqui para frente e a gente precisa aprender como é que a gente pode colocar, inserir as condições de contorno para fazer uma simulação hidráulica em um projeto, né? Em um trecho de rio, em um estuário, em um lago. Então a gente precisa aprender a inserir essas condições de contorno nessa nova versão. Muito bem, pessoal. Se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática, tecnologia e inovação em recursos hídricos, enfim, tudo para manter vocês muito bem informados e atualizados, você já sabe, é só você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Muito bem, então bora lá direto para a videoaula de hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tela compartilhada, eu vou abrir aqui a nova versão do RecRaiz, já com um projeto, né, criado. E aí, pessoal, vou partir da videoaula de hoje, vou partir da versão, né, da posição que eu finalizei na videoaula anterior, onde eu gerei a malha computacional para todo o sistema, uma malha mista com triângulos para essa região aqui da laguna e gerei aqui quadriláteros aqui para essa região aqui do canal, exatamente para aproveitar melhor o exatamente, né, as características de escoamento do canal, que são mais características unidimensionais. Então eu gerei uma malha de quadriláteros aqui para o canal e uma malha triangular aqui na região de laguna, que tem uma área de características mais bidimensionais. Então, como é que a gente insere as condições de contorno nessa nova versão? Bom, para esse projeto em específico, a gente tem duas condições de contorno. Uma condição de contorno aqui na embocadura, que é uma condição de contorno de maré. Então a gente vai inserir uma condição de nível aqui nessa região da embocadura, que é a maré aqui no oceano para essa posição. E aqui a montante, a gente tem a entrada de um rio, o rio principal, né, que é o rio Mundaú, exatamente nessa região aqui, uma região que está até mais profunda, tem até uma erosão aqui, né, em função da entrada do rio. Então a gente vai inserir as duas condições de contorno exatamente, né, para esse projeto. Então uma condição de contorno de nível e uma outra condição de contorno de vazão. Perfeito. Inicialmente a gente vai inserir a nossa condição de contorno de nível aqui na embocadura, que é a nossa maré, certo? Como é que a gente insere uma condição de contorno aqui nessa nova versão? É muito simples. Ele já coloca aqui um componente chamado Boundary Conditions, que é o componente de condições de contorno. E aqui tem várias maneiras, né, de adicionar. Quando a gente clica aqui no componente, ele abre essa opção aqui em cima, né, de adicionar condição de contorno ou clicar aqui no mais. Tá? Então, também tem a opção de clicar com o botão direito aqui no componente e adicionar condição de contorno. Então, tem três vias aí, você pode escolher qualquer uma das três. Vou clicar aqui no botãozinho mais. Ele vai pedir para inserir, né, o nome da condição de contorno. Eu vou colocar aqui, essa condição de contorno é a embocadura, certo? E ele pede para a gente definir o período dessa condição de contorno. Então, nesse caso aqui, para esse projeto, eu tenho dados de marés, dados de maré, no intervalo horário de 1º de janeiro de 2027 até 28 de fevereiro de 2017, às 23 horas, dados horários de maré. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar aqui a data. Então, vou procurar aqui 2017, é bem bacana aqui esse seletor, né, de data. 1º de janeiro de 2017, clica aqui no Vzinho para confirmar a 0 horas, então vou colocar aqui 00, e a data final seria também aqui o ano 2017, a fevereiro, dia 28. Confirmar aqui no V e colocar aqui para as 23 horas. Certo? Então ele já calcula aqui que esse intervalo de tempo é de 58 dias e 22 horas. Vou clicar aqui em criar
E aí ele cria um item, né, dentro aqui do componente de condições de contorno, ele cria o item de embocadura, que foi exatamente o nome que eu atribuí para essa condição de contorno. E aí tem três opções aqui, ó, três camadas. Você tem, dentro do item embocadura, você tem as linhas de condição de contorno, precipitação e evapotranspiração. Então eu poderia adicionar três tipos diferentes de condição de contorno. Nesse caso aqui, a gente vai adicionar uma condição de contorno de linha. Então, ao longo aqui dessa linha, eu vou colocar a condição de contorno de nível, né, que é a condição de contorno de maré. Então, eu seleciono esse item de linhas de condição de contorno, clico aqui no editor para ativar o editor, e aí ele vai mudar o cursor para essa bolinha aqui, e a gente vai iniciar a linha, né, a digitalizar a linha de condição de contorno. Clica duas vezes com o mouse, com o botão direito, de esquerdo do mouse, né, para iniciar a edição. Clica duas vezes, inicia a edição, e aí a gente vai digitalizando aqui, seguindo perto aqui, né, dessa face, né, esse arco, né, que a gente digitalizou quando estava desenvolvendo aqui a malha, né, o domínio da malha. Não precisa ser exatamente em cima, né? Então digitaliza ali na vizinhança, né, próximo a esse arco. Clica duas vezes para finalizar. E aí ele já finalizou a linha de condição de contorno. Então já tem uma linha. E aí automaticamente já aparece um botãozinho de interrogação. A gente clica no botão de interrogação, ele vai abrir três opções para a gente. Então eu tenho essa linha de condição de contorno, eu poderia colocar um nome para essa linha, tá, pessoal? Então a gente pode deixar padrão aqui, né, que é linha de condição de contorno, e a gente precisa escolher uma dessas três opções aqui. Qual é a opção que eu devo escolher? Stage, Flow ou Normal Dip? Aqui Stage seria uma condição de contorno de nível, Flow de vazão, Normal Dip de declividade, de inclinação, tá? Então, eita, eu selecionei sem querer Normal Dip. Então eu vou voltar aqui, clico e para esse caso aqui é uma condição de contorno de nível, então é o Stage. Então clico em Stage, ele vai abrir ó, esse componente aqui que vocês estão vendo aqui do lado direito da interface. O que é que tem nesse componente, pessoal? Ele informa aqui, né, que a minha condição de contorno é de nível. O nome da condição de contorno é Boundary Condition Line, que eu mantive, né, o nome padrão. A forma que eu vou colocar os valores de condição de contorno está aqui nesse item, né? Então, por padrão é tabular, então a gente vai entrar com os dados em uma tabela, mas também poderia ser um valor constante, tá? Então vai ser um simples valor ao longo de todo o tempo. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a forma, né, tabular para inserir os dados de condição de contorno. Nessa opção do Time Window, a gente pode expandir aqui para ver o que, é que a gente tem. A gente tem, ó, pode definir o intervalo de tempo desses dados. E o padrão aqui dessa nova versão do RecRai são dados, o intervalo é horário. Tá? Mas a gente poderia escolher outros intervalos, né? Intervalo minuto também, né? Dia e segundo, tá? Então eu vou manter aqui que é o padrão, que é exatamente o meu intervalo de tempo, que é de hora em hora para o dado de maré. Muito bem. E aqui, ó, a gente tem ele já faz o mapeamento aqui em data, né? Data de 1416 valores, né? Nesse intervalo de tempo que eu defini de condição de contorno, que é 1º de janeiro de 2017 até 28 de fevereiro de 2017, que são os 58 dias e 23 horas, né, de passo de tempo. Então, esses valores estão aqui nesse arquivo, tá, que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui, ó, é um arquivo de Excel, tá, com intervalo horário dos valores de maré. Então a gente pode selecionar todos os valores, dar um Ctrl C, copiar e levar para lá, ó, e dar um Ctrl V aqui na primeira célula. Não precisa marcar tudo não. Seleciona aqui a primeira célula e dá um Ctrl V. E aí ele vai colar todos os valores. Ó. Ele colou até o final. Ó. Vocês estão vendo ali, ó. Ele chegou a colar. Só colocar aqui para baixo para vocês verem. Ó. Ele foi até 28 de fevereiro às 11 horas da noite. Tá certinho aqui o último valor. Bom, então já está preenchido todos os dados, né, de condição de contorno. E tem uma opção aqui onde a gente poderia visualizar essas informações como um plot, né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que é clicando aqui com o botão direito. Deixa eu ver. Aqui em condições de contorno.
Não, não é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Também não. Aqui é Zoom to Layer. Enfim, tem também uma opção de visualizar esses dados de condição de contorno, tá? Mas eu não estou achando aqui. Pode ser aqui em componentes, não é? Não. Aqui, ó. Achei. Então, na condição de contorno, né, cliquei aqui, ele aparece três opções: Plot Data, Resetar e Remover. Então, aqui, ó, vou selecionar a opção Plot Data para visualizar. Então, tá aqui as minhas informações, né, o plot, né, dos dados de maré, tá tudo certinho, até do intervalo inicial até o final, então tudo em ordem. Bom, agora eu vou inserir a condição de contorno de vazão. Então, para isso, eu vou criar uma nova condição de contorno, clico com o botão direito aqui em cima do Boundary Conditions, desse componente, e vou adicionar uma nova condição de contorno. Vou chamar essa condição de contorno de Foz do Rio, né? Que é na Foz do Rio. Vou colocar o meu intervalo inicial dos dados, que é o mesmo intervalo, tá? 2017, 1º de janeiro, ok, a 0 horas, 0 horas, e aqui a data final, em 2017, fevereiro 28, dou um ok, esses dados aqui de vazão, pessoal, são dados diários, tá? Então eu tenho 60 informações. Esse dado aqui vai até o dia 1º de março. Então, vou voltar lá e vou colocar aqui para 1º de março, tá bom? Então, março, e vou escolher o dia 1º de março. Vou colocar aqui a 0 horas. 0 horas, então 1º de janeiro até 1º de março de 2017, 0 horas, 0 hora. Cliquei em criar, ele já criou aqui o item, né, de condição de contorno Foz. Vou selecionar aqui esse item, né, que é o item dentro do componente Foz, tem o item linha de condição de contorno e o mesmo procedimento. A gente vai fazer, a gente vai primeiro digitalizar a linha de condição de contorno, só que agora é na Foz, né, então eu vou dar um zoom menos aqui. Eu vou lá para a Foz do Rio, vou dar um zoom mais aqui na Foz do Rio, tá? E vou clicar nessa ferramenta de digitalizar a minha linha de condição de contorno. Então venho aqui mais próximo possível, né, das faces que vão entrar, né, a condição de contorno de vazão. Clico 2 vezes com o botão esquerdo para inicializar a digitalização. Inicializou, clico com o botão também, né, 2 vezes com o botão esquerdo para finalizar. Finalizou, vai aparecer o botãozinho de interrogação. Vamos escolher a opção agora Flow, né, que é a opção de vazão. Vai abrir, né, essas mesmas opções. Vejam que o nome, a gente poderia colocar um nome diferente, vou deixar o nome padrão, né, que é linha de condição de contorno. Também vai ser tabular. A janela de tempo aqui não vai ser horária, vai ser diária, tá? Um intervalo de tempo diário, ele já ajustou automaticamente. E aí ele já colocou aqui, tem 59 dias. Eu vou copiar, né, os valores de vazão que estão aqui no arquivo do Excel, do dia 1º até o dia 3, e vou colar esses valores aqui nesses espaços. Dá um Ctrl V, já cola todo mundo, deixa eu ver se ele foi até o dia 1º de março, foi, ó, com os valores, e eu posso visualizar aqui o plot, né, das vazões. Parece que ele não gostou muito bem não, ele não plotou. Eu mandei ele plotar aqui as vazões e ele não plotou. Tem algum problema aqui no gráfico ainda das vazões. Interessante. Mas muito bem, aqui a gente já finalizou, né, a edição, né, e a inserção das condições de contorno, tanto de maré como de vazão. E a gente agora já estaria pronto para fazer a simulação, que é o que eu vou fazer na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.